Pois é, a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os novos secretários do Distrito Federal, alguns antigos, outros novos. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Gustavo Amaral, ele que é secretário de Ciência e Tecnologia do DF. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos aqui que estão nos acompanhando. Bom dia, Diego, bom dia, Ariane. A gente preparou um pequeno perfil aqui do secretário para que você possa conhecê-lo. Ele assumiu, claro, neste começo de janeiro, dando lugar ao então secretário de Ciência e Tecnologia, que era o Elísio Luz. O Gustavo, ele é advogado, servidor efetivo do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e antes agora de assumir a pasta da Ciência e Tecnologia, estava como diretor adjunto do Detran DF. É isso? Estou certa? Isso mesmo. Eu tenho uma caminhada aqui na gestão pública, seja distrital, seja nacional. Aqui em Brasília eu já fui administrador do plano piloto, já fui subsecretário, corregedor, presidente da Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares. No início de 2019 fui secretário nacional no Ministério da Cidadania. Depois recebi a missão do Detran, diretor-geral adjunto, e agora estamos aqui nessa nova missão que nos foi confiada pelo governador para estar à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Legal. E você é brasiliense, Gustavo? Eu nasci em Minas, mas eu vim para cá muito cedo, então bem novo eu já estava aqui em Brasília, então meu sangue é daqui. Legal, legal. Vamos lá então, acho que são muitos desafios para a área de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal. Já deu para se inteirar do que precisa ser feito, das metas aí para os próximos anos, ou tudo ainda está muito no começo, uma série de reuniões devem estar acontecendo, imagino eu. Antes da gente efetivamente tomar posse, quando eu tive a ciência acerca do cargo, eu comecei a fazer uma análise de toda a atuação da pasta, né? E eu poderia até aqui dividir essa análise em dois grandes focos, um foco interno e um foco externo. Esse primeiro foco interno é o papel transversal que a Secretaria de Ciência e Tecnologia deve exercer em relação aos demais órgãos do Distrito Federal. Quando a gente fala desse papel transversal, é o papel de atuação, que a gente pode auxiliar as demais secretarias e entidades do DF no papel institucional delas. Nós precisamos efetivamente implementar o conceito de cidade inteligente no Distrito Federal. E esse conceito permeia que a prestação de serviços públicos seja eficiente para a população. Isso com foco interno. E quando a gente pensa no aspecto externo, eu falo muito que essa pasta ela tem três grandes núcleos: ciência, tecnologia e inovação. E quando a gente pensa nesses núcleos, eu até utilizo aqui, falava ontem com a minha equipe, existe uma escala que é a escala TRL. Essa escala ela mede o nível de tecnologia e o avanço tecnológico de alguns procedimentos e processos. Quando a gente fala de ciência, a gente está no início, que a gente consegue com a pesquisa, com a academia, a própria FAP, que vai ombrear essa missão com a gente, é importantíssima nisso. Mas só o investimento em ciência, ele não alcança a população final. Ele é necessário, mas a gente tem que investir lá na ponta, que é a inovação. E aí a gente está falando da indústria, a gente está falando de abrir a nossa cidade para grandes empresas. Primeiro, manter aquelas que aqui estão e não perder esse capital da nossa cidade, esse capital intelectual das empresas que aqui estão e que já trabalham há muito tempo com tecnologia e inovação no DF, e abrir a nossa cidade para que ela seja um polo, um centro atrativo para outras empresas do exterior. Porque assim, quando a gente pensa que Brasília é a capital do Brasil, está numa posição geográfica excelente, a gente está do lado, a gente está dentro de onde se decide. Privilegiada do ponto de vista logístico também, perfeito, né? Todas as políticas públicas. Uhum. É inconcebível falar que Brasília não é um polo de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Nós temos que mudar essa realidade. Secretário, eu sou jornalista há 15 anos aqui em Brasília, como repórter, há 18 que eu conto os 3 anos de estagiário também. Tem que contar. Tem que contar, né? E eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz matérias falando de pedra fundamental do Parque Cidade Tecnológico Digital de Brasília. Já fui naquele vão ali subindo para a Granja do Torto umas 10 vezes fazer matéria sobre isso. Entra governo, sai governo, a gente recebe a expectativa e cria a expectativa de que Brasília possa ter esse parque tecnológico. O que dá para fazer para que isso deixe de ser uma história a contar e se concretize na nossa capital? O atual governo ele já deu um salto muito grande, e a atual gestão, inclusive, eu já me encontrei com
o presidente lá da Biotic, né? Uhum. Que hoje é denominada Biotic, o Gustavo. E esses primeiros 4 anos foram anos que eles criaram um fundo para que eles conseguissem desenvolver as atividades e, inclusive, realizar as obras que são necessárias. Eu penso que, a partir de agora, a gente tem um segundo estágio, o estágio de efetivamente colocar empresas lá que desenvolvam atividades tecnológicas e inovação no DF. Então, a gente, nesses primeiros 4 anos, e o próprio Gustavo é um grande gestor público, uma pessoa que desde a época que a gente estava no Detran, a gente ombreou muito em várias atividades tecnológicas, inclusive a gente colocou um centro de inovação do Detran lá dentro. O Detran tem um centro de inovação. Tudo aquilo que a gente busca como novidade para criar, seja aplicativo, seja do portal do Detran, a gente tem um centro lá dentro para pensar diferente. E desde esse momento a gente se aproximou muito. Por quê? A gente viu a criação do fundo, a gente viu as dificuldades naturais. E o serviço público ele tem algumas dificuldades naturais. Sim. Só que esse próximo momento é o momento de efetiva implementação. Então eu creio que, inclusive aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós, ombreados, a gente vai conseguir fazer e trazer muitas empresas aqui para o Distrito Federal. Legal. Agora são 8h43. A gente está conversando ao vivo com o Gustavo Amaral, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu acredito que todos esses projetos e esses objetivos de tornar Brasília um hub, de colocar Brasília no centro, quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação, passem também, talvez, por um contato e por uma parceria até mesmo internacional, com pessoas que possam vir de fora, trazer práticas de outras cidades do país ou de cidades do exterior e ensinar a gente de algum jeito para que Brasília realmente possa ser protagonista, talvez. É isso. A gente sabe que as grandes empresas que produzem e fornecem tecnologia pelo mundo, elas têm interesse de se aproximar. Por exemplo, há pouco a gente soube que a própria Amazon já procurou algumas vezes locais próximos ao Centro-Oeste para instalar um data center. Por que não aqui em Brasília? Se a gente tem aqui um outlet próximo da gente, se a gente tem uma atratividade natural, como a gente já disse no início, então o que falta agora é a gente, com o trabalho e com uma equipe, fazer essa aproximação. E também fazer a interlocução governamental, porque essas entidades, para que elas venham para cá, elas precisam ter incentivos. E a gente precisa criar um cenário para que elas possam se instalar no Distrito Federal. O próprio governador, a gente já conversou, e o governador é totalmente favorável e sabe que a gente tem um grande caminho que a gente pode ampliar, inclusive essas inserções de entidades internacionais dentro de Brasília. E quando eu falo de ciência e tecnologia, a gente não pode esquecer que o Distrito Federal ele tem uma área territorial pequena, comparada a qualquer outro estado do Brasil. Nós temos aqui que utilizar ciência, tecnologia e inovação em todo e qualquer processo de desenvolvimento econômico, porque isso vai ampliar a nossa capacidade, tanto econômica quanto de produção agrícola, produção mercantil. Quase tudo que a gente faz aqui, e quase tudo no futuro, quando a gente fala de cidades inteligentes, depende da ciência, tecnologia e inovação. Claro. Secretário, quando a gente fala disso, a gente sempre volta naquele assunto que a gente comenta muito aqui no Nova Manhã Brasília, que é uma mudança de cultura em torno do que se pensa sobre a economia de Brasília, né? A gente, durante muitas décadas, ouviu martelando na nossa cabeça que Brasília é uma cidade administrativa, Brasília é uma cidade da máquina pública, Brasília é uma cidade do serviço público, Brasília é uma cidade, no máximo, de comércio e serviços. E se a gente olha para o mundo, a gente está falando de parcerias internacionais, a gente vê que as capitais federais, elas têm um cinturão industrial, muitas vezes indústria limpa, né? Se a gente olha para Washington, se a gente olha para outras capitais do mundo, a gente vê que elas não ficam só olhando para a administração pública como foi aqui em Brasília durante as últimas décadas, né? Não é fácil mudar uma cultura nesse sentido. Mas vamos lá. A essência natural da construção de Brasília foi fundada e idealizada para o serviço público. Mas por que o serviço público também não pode ser uma indústria para ser vendida para outros estados? Nós temos aqui os maiores gestores públicos. E por que a tecnologia não pode ser empregada nisso para que a gente demonstre para outros estados, nacionais e internacionais, como a gestão pública pode ser feita e replicar um modelo? Isso também é uma espécie de negócio. E Sim. que a tecnologia pode fazer o quê? Expandir. Só que Brasília, há muito tempo, deixou de ser tão somente
uma cidade de servidores públicos. A gente tem um agro aqui pujante. Nós temos vinhos excelentes que são feitos aqui na nossa fronteira aqui com o Distrito Federal. Então, assim, nós temos hoje uma abrangência de atividades e que, pelo fato de Brasília ter sido concebida no centro do país e próximo ao poder, trouxe essa atratividade de outras atividades. Então, hoje, primeiro, eu penso que o serviço público ainda é relevante para a nossa cidade e é majoritário. E não vai mudar isso. Né? E não vai mudar porque nós estamos na capital. Claro. Isso. Só que o próprio serviço público pode ser utilizado como um instrumento da gente vender a nossa cidade para fora, como instrumento da gente vender com tecnologia como se faz gestão pública. E também, de forma ombreada, atuar nas outras atividades que são desenvolvidas. Isso me permite, a indústria de TI de Brasília ela é muito forte, sobretudo pelo serviço público. Isso, né? É isso. Legal, as gráficas também. A gente tem, não é à toa que temos um setor de indústrias gráficas, né? Talvez o lugar onde mais tem gráfica no mesmo espaço aqui em Brasília também para atender, era muito tempo atrás para atender basicamente governos local e federal, né? E o interessante é que quando a gente fala da tecnologia da informação, quando você instala empresas de TI em um determinado local, você gera produção econômica. Aquilo ali efetivamente cria empregos. A TI, quando ela entra em um determinado local, você traz para lá pessoas que vão fornecer serviços, você gera emprego, você aumenta o PIB daquela localidade. Então, assim, a tecnologia da informação, ela precisa ser aqui para a gente a primeira palavra. Hoje nós estamos em um mundo digital. E se a concepção não for digital, nós vamos ficar para trás. A gente não pode mais conceber que o cidadão faça ou tente um serviço público e ele só tenha a via pessoal para que esse serviço público seja atendido. Nós precisamos ampliar o meio digital. Nós precisamos ampliar e talvez até unificar os atendimentos públicos em talvez um aplicativo do Distrito Federal que atenda a população e que a população possa ali, de forma eficiente e sem quedas, ter as demandas resolvidas. Eu partia da premissa aqui, e falava muito isso à época que estava no Detran, que a pessoa tem que ir lá da mesma forma como ela vai a um banco. É a última opção da vida dela. O que ela tem que resolver, ela resolva pelo aplicativo, ela resolva pelo site. É inconcebível uma pessoa ir lá para entregar um documento que ela poderia ter feito de forma online. Então, é essa concepção que a gente precisa mudar. E o nosso governador, a nossa primeira reunião de secretariado, ele deixou bem claro que a integração da ciência e tecnologia tem que ser feita em todas as pastas. Nós temos que transformar a cidade numa cidade digital. Agora são 8h50. A gente tem algumas participações também aqui no nosso youtube.com/novamanhã. Lá estão o Hugo Leonardo, a Luciana Beatriz, o Noleto, o Xavier, também a Luciana Santos. Muita gente, inclusive, elogiando aqui a atuação do secretário enquanto esteve no Detran. A Luciana disse que o secretário foi professor dela de Direito Administrativo. Muita felicidade de vê-lo à frente da pasta. E aí eu queria perguntar, justamente pegando esse gancho da transversalidade que a gente está conversando, né, de levar o trabalho da secretaria para as outras secretarias. De que forma que daria para a gente alcançar aquelas pessoas que mais precisam aqui no DF, que muitas vezes são aquelas que menos têm acesso à tecnologia de qualidade? A gente teve aí ao longo dos últimos anos o projeto do Wi-Fi social, que tentou levar a internet para pontos aí de grande concentração de pessoas aqui do Distrito Federal, descentralizando também, tirando aqui de Brasília e levando para as regiões administrativas. Acredito que seja também uma preocupação da pasta tentar, de alguma forma, descentralizar e democratizar o acesso à tecnologia e à ciência aqui no DF, não? Isso. O Wi-Fi Social é um projeto que a gente vai dar continuidade. Foi um projeto idealizado com uma concepção social e assim, nós temos que fazer algumas reformulações para atingir alguns polos que a gente ainda não consegue alcançar. Por exemplo, eu falava com a equipe, a gente já fez uma primeira reunião, nós temos uma grande dificuldade nas escolas públicas e é um local que a gente precisa levar o Wi-Fi social. Nós temos que expandir o Wi-Fi social dentro dos hospitais públicos. A gente já tem alguns instalados em UPAs, mas a gente precisa expandir dentro de hospitais públicos. E talvez, nesse modelo, fazer até um modelo híbrido, porque hoje o Wi-Fi social funciona com um parceiro privado.
Só que existem muitos locais que não é economicamente rentável para esse parceiro privado estar. Então, a gente reformular o modelo para, em alguns locais, o Estado atribuir esse Wi-Fi social, conceder o Wi-Fi social sem o parceiro privado. Porque são locais que a gente precisa, áreas rurais. A gente tem áreas rurais no Distrito Federal que não tem acesso ao Wi-Fi. Nós precisamos. Ontem, eu estive numa reunião com o secretário de pessoa com deficiência do DF e ele me trouxe um projeto que eu falei, secretário, eu já estou dentro desse projeto. É um projeto para que a gente coloque dentro dos órgãos e entidades do DF o atendimento para pessoas surdas, com uma forma de atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Já existe o projeto em São Paulo. A gente fazer uma espécie de uma videoconferência e aquele intérprete, ele está lá fazendo todo o atendimento. Então, hoje, você chega num órgão público aqui do DF, se existe uma pessoa que está nessa condição e ela vai ser atendida, a maioria dos órgãos não vai conseguir fazer esse atendimento de forma eficaz. Sim. Esse programa faria com que qualquer órgão ou entidade do DF acessaria esse aplicativo, entraria em contato com o intérprete ao vivo e o intérprete faria todo o papel ali de intermediação dessa conversa. Então é um projeto que a gente atinge de cara pelo menos 20 mil pessoas do Distrito Federal. E aqui eu parto da premissa do princípio da isonomia. Trate os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Então, eles que têm uma maior dificuldade para ter acesso ao serviço público, a gente está efetivamente alcançando uma categoria que está à beira do serviço público, que não tem a facilidade como nós temos de ter um acesso direto à prestação de um serviço de qualidade. 8 horas e 54 minutos, você está na Nova Brasil FM 97,5. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo em nossos estúdios da Rádio em Brasília o secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Gustavo Amaral, dando continuidade a uma série de entrevistas que nós estamos fazendo a partir dessa semana com os secretariados aí, com o secretariado empossado desse segundo mandato de Ibanez Rocha. Secretário, a gente, retomando um pouquinho do que a gente falava agora há pouco, a gente vai falando de oportunidades em Brasília, eu me lembro de alguns casos. Eu lembro de um amigo de infância, economista, formado na UNB, que se formou na UNB, brilhante, se mandou para São Paulo, foi trabalhar num banco privado lá, um fundo de investimento percebeu o brilhantismo dele, levou ele para o Quênia, agora inclusive está em Buenos Aires, morando lá. Uma prata da casa, de Brasília, um menino brilhante, que está fora porque não viu uma oportunidade aqui. Tem um outro amigo de outra área que já chegou a ouvir assim, você é muito bom para ficar em Brasília. E aí ele foi para São Paulo, passou uma temporada lá, inclusive esse amigo já voltou, está aqui em Brasília de novo, agora é empresário, mas ouviu essa frase que eu ouvi anos atrás e marcou muito, né? Você é muito bom para ficar em Brasília, né? É triste ouvir isso, né? A gente perde muita gente boa em Brasília. E eu queria te ouvir um comentário sobre isso e, para aproveitar que o nosso tempo já está caminhando para o fim, quando o senhor falou também de segurar as indústrias que nós temos aqui, as empresas aqui. Quando a gente fala disso, a gente tem que entrar também na questão econômica, de guerra fiscal, né? Muitas vezes o estado de Goiás consegue roubar algumas indústrias nossas por uma questão de doação de terreno, isenção fiscal, tudo isso também tem que ser visto de uma maneira global, não? Essa questão de segurar a prata da casa eu acho fundamental. E como eu disse no início, quando a gente faz esse investimento em ciência, a gente possibilita que essas pessoas não deixem a nossa cidade. Porque a pesquisa ela é fundamental, porque é dali que surgem as ideias. Nós não podemos abandonar e falar assim, olha, a gente só vai investir agora em tecnologia e inovação, porque daqui a algum tempo, nós vamos perder a ideia central e vamos perder esses grandes profissionais. E no tocante às empresas do Distrito Federal, eu inclusive já tive reunião com algumas entidades representativas. Nós temos, inclusive, que repensar em incentivos econômicos, fiscais. Mas existem algumas coisas que, por exemplo, alterações legislativas de atos normativos aqui da nossa CLDF e até mesmo um decreto do nosso governador do Distrito Federal que poderiam ser alterados e que atendem demandas do segmento. Então, o segmento que produz, que gera riqueza para a nossa cidade, eles têm demandas que são legítimas e são demandas que eu me comprometi a encaminhar e abraçar para que a gente mantenha esse segmento aqui dentro do DF. Legal. Tá aí.
Agora são 8h57. A gente conversou com o Gustavo Amaral, ele que é o novo secretário de Ciência e Tecnologia do DF, gentilmente atendeu o nosso convite, esteve conosco aqui nesta manhã. Secretário, obrigada, boa sorte na nova fase, um excelente trabalho aí ao longo desses próximos meses e anos. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui pela entrevista e pela oportunidade. Secretário, os microfones da Nova Brasil FM vão estar sempre abertos ao senhor. Vou dizer para o senhor o que eu disse para a secretária de Saúde ontem aqui. A gente vai contribuir cobrando, fiscalizando, criticando quando necessário, elogiando também sempre que preciso. Esse é o nosso trabalho aqui. A Nova Brasil está à disposição do senhor e do governo. Muito obrigado.